A pia no tabernáculo. A pia era o segundo objeto no pátio do tabernáculo. Ficava entre o altar do holocausto e o lugar santo. Nada sabemos sobre o seu tamanho ou formato, nem como era carregado pelo deserto. Estas estão entre as coisas encobertas que pertencem ao Senhor, e nós não devemos conjecturar ou buscar saber mais do que está escrito. O silêncio das Escrituras em pontos como esse é tão significativo quanto divino. Não foi por negligência ou esquecimento. Os demais utensílios são todos descritos minuciosamente quanto à sua altura e largura, bem como as varas e argolas usadas para levantá-los e colocá-los nos ombros dos levitas, que os carregavam pelo deserto durante a marcha. Veja Números capítulo 4. Mas nas instruções acerca da pia não há nada sobre argolas ou varas. Será um descuido? Não, certamente que não. Ela tinha um pé de cobre. Nisto é diferente de todos os outros utensílios. As varas e argolas pelas quais estes eram levantados para serem carregados parecem indicar que, apesar de estarem sobre a terra, eles não eram dela, mas pertenciam ao céu. Eram sombra de coisas celestiais, das quais a substância permanente tem o seu lugar no santuário celeste. A pia tinha um pé que a conectava com a terra e, ao mesmo tempo, a elevava acima dela, podendo indicar que a linha de ensino espiritual neste objeto está ligada com a vida terrena e com o andar de um povo cuja nacionalidade e cidadania é celestial. O mundo presente é a esfera onde as mãos e os pés dos remidos de Deus requerem o uso da pia. É somente aqui embaixo, entre as contaminações e poluições da terra, que o seu ministério benevolente é necessário, porque lá em cima, os pés dos santos não podem contrair contaminação. A rua de ouro, como um cristal transparente sobre a qual pisam, sempre refletirá a pureza deles. Em relação a isso, temos no livro de Apocalipse um livro de sinais e símbolos, alusão feita a toda a mobília do templo ou tabernáculo, mas não há nenhuma menção da pia ou mar de bronze. Em flagrante contraste, vemos ali um mar de cristal refletindo a beleza imaculada dos remidos. A última nódoa já foi lavada dos pés. As areias da terra não mais contaminam. Os santos estão glorificados à imagem do seu Senhor, e a pia e o mar de bronze não são mais necessários. Futuro bendito. Santa, feliz perspectiva para os filhos de Deus. A pia era feita dos espelhos de bronze das mulheres em Israel. Êxodo capítulo 38, versículo 8. O espelho reflete a pessoa, mostra as belezas ou deformidade, mas não altera um nem o outro. Expõe a contaminação, mas não pode tirá-la. A beleza da mulher é a sua marca distintiva, portanto, ela valoriza instintivamente aquilo que a revela. Mas estes espelhos foram dados alegremente para fazer uma pia para os sacerdotes de Deus. Este era um fruto precioso da graça. E você? E vocês já abriram mão de alguma coisa para Deus, meus irmãos santos? A graça de Deus tem tido tal influência no seu coração a ponto de dizer com que coisas anteriormente profundamente amadas fossem entregues ao Senhor Jesus? Existem muitos que professam admirar a beleza do Senhor e estimar o homem de Deus como sendo totalmente desejável, mas que ao mesmo tempo se adornam na magnificência da terra e buscam a estima do mundo que rejeitou e expulsou o seu Senhor. Estes tais nunca viram realmente o presente século mau e o fim de toda a carne. Do ponto de vista de Deus, eles se veem a si mesmos nos seus próprios espelhos, pensam e falam bem de si próprios. Mas os pensamentos do homem não são os pensamentos de Deus.
Devemos, portanto, abandonar as nossas ideias e pensamentos e nos submeter ao julgamento do Senhor. No momento em que fizermos isso, aceitando o seu veredito e a sua sentença, aprenderemos como Deus, em graça, tem providenciado aquilo que nos purifica de contaminação espiritual e nos torna aptos para sermos o seu santo templo. A água era colocada na pia e ali os sacerdotes lavavam as suas mãos e os seus pés ao dirigirem-se ao lugar santo para adorar e ao saírem para servir junto ao altar. Negligenciar isto significava a morte. Não se realizava adoração neste lugar, nem havia derramamento de sangue ligado com ele. No entanto, não podia haver adoração e nenhum serviço sem o seu uso. Era a necessidade diária dos sacerdotes. Através do seu uso, eles eram mantidos num estado de pureza no qual podiam exercer as funções do seu sacerdócio perante o Senhor e para com seu povo. Quão infinitamente preciosas são as lições a serem aprendidas por nós junto à pia. Quão práticas e profundas as verdades transmitidas a nós neste tipo expressivo. Que o Espírito Santo possa nos guiar a esta verdade, dando-nos corações honestos e consciências sensíveis enquanto Ele nos examina com uma candeia acesa. Temos visto no altar e seus sacrifícios a obra de Cristo consumada por nós e a nossa aceitação perante Deus de acordo com o valor daquela obra. Tudo isto é computado ou imputado a nós no momento em que cremos, e isto de uma vez por todas. O crente é considerado como estando em Cristo, eternamente purificado e eternamente aceito pela virtude do sacrifício oferecido uma vez por todas. Não há repetição deste ato, nenhuma nova aplicação do sangue, como alguns dizem. Ele é trazido para uma relação permanente com Deus, onde é considerado como purificado completamente e santificado de uma vez por todos. Tudo isso é intransferível e eternamente seu, através da obra feita por outro em seu favor. O ensino da pia é bem diferente. Fala da obra feita em nós pela palavra e pelo Espírito de Deus, que continua diariamente sem interrupção. Não há nenhum período ou condição na vida cristã quando se pode dizer que ela está completa. Não há nenhuma circunstância ou experiência adquirida quando um santo pode ficar sem esta purificação junto à pia, e é muito triste que haja alguns que falam e pensam como se isso pudesse ser de outra maneira. Havia duas lavagens distintas dos sacerdotes. É importante lembrar disto para podermos compreender bem o ensino transmitido pela pia. Os sacerdotes eram trazidos para a porta do tabernáculo no dia da sua consagração e lavados completamente com água por Moisés. Veja Êxodo capítulo 29, versículo 4 e Levítico capítulo 8 e versículo 6. Este era o primeiro ato da sua consagração. Nenhuma veste santa, nem o óleo da unção era posto sobre eles, até que estivessem lavados. Nem lhes era permitido, antes disso, entrar no lugar santo para adorar a Deus. Esta lavagem era operada neles por um outro. Eles mesmos não tinham participação nenhuma nela. Ao longo de todo o período do seu sacerdócio, este ato jamais era repetido. Isto concorda com a pia da regeneração, Tito capítulo 3, versículo 5, ou lavagem da regeneração. A palavra em Êxodo capítulo 29, versículo 4, traduzida lavar, significa lavar por inteiro, e é diferente da palavra usada em relação à pia, Êxodo capítulo 30, versículo 18. É uma lavagem necessária antes de se poder entrar no lugar de adoração e serviço. E tendo sido uma vez realizada, o sacerdote permanece sobre a sua eficácia. É bem assim com o novo nascimento. A lavagem da regeneração
Nenhum homem pode adorar a Deus até que haja nascido de novo. Ele não pode entrar na presença de Deus para comungar com Ele até que tenha recebido uma natureza que o capacite a assim fazer. Que isso seja claramente entendido. O homem, em seu estado natural, não pode apreciar nada que é de Deus, nem fazer algo agradável a Ele. Ele pode ser inteligente, intelectual, ou até mesmo moral e religioso, mas até que seja gerado de cima, seu lugar é fora do círculo familiar de Deus e fora do círculo de adoração e serviço do sacerdócio celestial. Ele não pode nem atrever-se a cruzar o limiar do lugar santo até que, por um ato soberano da graça de Deus, seja pronunciado completamente purificado, seu coração limpo de uma má consciência, seu corpo lavado com água limpa. Hebreus, capítulo 10, versículo 22. E aqui, de passagem, deixe-me convidá-lo a considerar se essa lavagem já se deu no seu caso. Já houve um momento na sua vida quando você esteve face a face diante do Deus vivo, despido da sua pretensa bondade? Você, como o sacerdote Josué, Zacarias capítulo 3, já foi despido dos seus trapos imundos de justiça própria e vestido com as vestes de glória e beleza providenciadas por Deus? Já foi verdadeiramente levado a Deus, convertido, nascido de novo? Qualquer que seja a sua posição na igreja professa terrestre, deixe-me solenemente declarar-lhe que, sem isso, você não encontrará lugar no reino de Deus. Nicodemos foi conduzido até a porta deste reino e ouviu o Filho de Deus dizer-lhe que, se não nascer de novo, não poderia ver nem entrar nele. E estas palavras permanecem inalteradas eternamente. Os sacerdotes, uma vez purificados e completada a sua consagração, podiam entrar no lugar santo. Realmente, a partir de agora, ali seria o seu lugar. As suas tábuas os cercavam, suas cortinas os cobriam. Eles andavam na luz do seu castiçal e se alimentavam do seu pão. Quando saíam para fazer o serviço de Deus, aproximando-se do leproso ou do impuro, era na qualidade daqueles cujo lugar de permanência era no abrigo do seu tabernáculo. O lugar do impuro era estranho à sua natureza. O seu lar era com Deus. Que bom seria que fosse sempre assim conosco, amados. Quando saímos para pregar o Evangelho de Deus para o pecador, vamos na qualidade de sacerdotes em comunhão com Deus? Quando saímos para buscar e ganhar um irmão errante, vamos sempre como saídos do lugar santo, no poder da comunhão com Deus? Quando andamos pelo mundo, pisamos como em terra estranha? Quão verdadeiro e real seria o nosso trabalho para Deus se fosse sempre assim em nossa vida? Que antídoto para aquele labor diligente e infrutífero da carne é permanecer na presença de Deus, que possamos provar ser realmente assim dia a dia. A pia estava colocada entre o altar e a porta, e os sacerdotes eram ordenados a lavarem ali as suas mãos e os seus pés. Era muito fácil para as mãos e os pés, uma vez purificados, contraírem nova contaminação. As mãos incessantemente trabalhando no serviço de Deus, junto ao altar, os pés sempre caminhando sobre a areia do deserto, estariam constantemente em necessidade de serem lavados, e para isso era colocado a água na pia. A nenhum sacerdote impuro era permitido ministrar ao Senhor sob pena de morte, pois santidade convém à tua casa, ó Senhor, para sempre. Esta é uma verdade solene. Nos fala da condição da alma necessária àqueles que adoram e servem ao Senhor, ao Deus vivo. Alguém pode ser sacerdote ainda por causa de impureza na sua pessoa, tornar-se incapacitado para exercer as funções do seu ofício sacerdotal.
Assim também pode haver um verdadeiro Filho de Deus que vive habitualmente em negligência para com a palavra de Deus, ou em pecado não julgado e inconfessado, que não tem comunhão presente com Deus, nem habilidade para servi-lo e adorá-lo. O direito do sacerdote para entrar era o sangue do sacrifício, mas a condição necessária para o exercício deste direito era que as suas mãos e seus pés tivessem sido purificados com água. Isto refere-se ao direito e condição necessária para a comunhão com Deus. Vida espiritual não é tudo. Deve haver um andar na luz, um autojulgamento e um contínuo exame e purificação de todas as nossas obras e do nosso andar pela palavra de Deus, para que nós andemos com Ele. A palavra de Deus é o meio pelo qual o Senhor mantém o seu povo puro e em condições para o servir. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Salmo 119, versículo 9. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Deixar de julgar as nossas obras e caminhos através da palavra é impedir o propósito do Senhor na nossa santificação e purificação como um povo seu peculiar. No Evangelho de João, capítulo 13, vemos o Senhor como servo, cingindo-se com uma toalha e lavando os pés dos discípulos, purificando-os daquilo que os impediria de ter parte com Ele. Aqui vemos a mesma lição. O nosso sumo sacerdote vive lá em cima nos céus. A sua palavra está aqui conosco para purificar-nos e manter-nos em comunhão com Ele. Quando voltamos para esta palavra com corações honestos, preparados para fazer tudo o que ela ordena e para renunciar tudo aquilo que ela condena, Ele a aplica a nós, e assim somos separados de toda má obra e caminho errado e purificados de toda injustiça. Se recusamos permitir que Ele retire o mal que há em nós pela purificação da palavra, Ele nos dirá, como disse anteriormente: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. E assim a comunhão rompida. A consciência se torna insensível e o resultado é uma queda manifesta. Que a nossa experiência consciente possa ser assim como é o nosso privilégio, andar diariamente na sua luz, dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139, versículo 23. E quando Ele nos revelar algum caminho mau, algum foco de contaminação, que nós possamos imediatamente apresentar os nossos pés a Ele para serem lavados e purificados.